Sejam bem-vindos. Deixa eu ver aqui os recadinhos que a gente tem. Bom, em primeiro lugar, é desligar os celulares, né? Ou deixar no silencioso. Manter silêncio antes, durante e depois da palestra, que é sempre bem-vindo, silêncio, para a gente poder refletir melhor, né? A gente queria avisar que a gente tem a biblioteca disponível aqui, ali na frente, tanto para venda como para empréstimo de livros, tá? Então, é sempre bom, quem quiser aí atualizar a leitura, são livros muito bons. O atendimento fraterno é de terça, das 19h30 às 20 horas, de quinta-feira das 19h30 às 20 horas e aos sábados das 17h30 às 18 horas. Tá? Então, quem quiser passar pelo atendimento fraterno, é só vir nesse horário, lá na frente, preencher a fichinha e passar, tá? Pelo atendimento. A pessoa passa por um orientador para saber qual tipo de tratamento que será indicado, se físico, espiritual ou se somente espiritual, e aí é encaminhada para cá, para aquela ou esta sala. A gente tem aqui na casa curso mediúnico do primeiro ano, que é quarta-feira, às 14 horas presencial e às 20 horas online. Tem o estudo do livro Nosso Lar, às segundas-feiras, às 20 horas online. Evangelização infantil e pré-mocidade, toda quinta-feira, às 20 horas. Mais informações sobre tudo isso que eu falei, informações mais detalhadas ali na recepção, tá? Aqui, Marta, tem aqui um curso de reciclagem, é isso? Tá falando aqui ou não? Tá falando do curso de reciclagem? Não sei, tá? O curso não sei se é para falar, é isso? Acho que não, né? Não, a gente vai ter mais segunda-feira, a gente vai ter uma atendimento fraterno agora em outubro. Tá bom, então, tá bom. Deixa eu ver aqui. Então, aqui vamos para psicografia, tá? Essa psicografia é interrupção e foi mensagem psicografada aqui na casa mesmo, pela médium Elaine, no dia 10 de setembro de 2024. Interrupção. Eu não entendia como era abandonar tudo que existia lá, deixar família, amigos e uns tantos bens materiais. Interromper realizações e sonhos para continuar a vida deste lado onde estou agora. Demorei para romper os laços e aprender que a memória deve ativar as boas lembranças e não prorromper em ardoroso pranto. Entregar nossos afetos a outros entes que chegam e assumem o papel que nos cabia é desapego urgente ao nosso aprendizado. Ninguém nos pertence. Nada nos pertence. A transitoriedade de nossas relações e nossas posses é o que acabrunha o decepcionado materialista. E se reivindicamos a justiça para as nossas causas, outros também dela se servem para nos ter como réus nos processos da consciência. Não basta usufruir. O prazer é muito fútil quando não nos servimos das coisas da terra com prudência e caridade. Aqueles a quem atacamos nos atacam por sua vez, perseguindo-nos como fantasmas que retornam do passado. E se não é a fé e o conhecimento, pautados nas leis divinas e na ciência do universo, não havemos de sair do lugar, estagnados como pedras seculares cobertas pelo tempo. Por isso estou aqui, para abraçar todos vocês e dizer que sou amigo de todos que buscam aprender e melhorar, porque só servindo a Cristo é que seremos igualmente servidos. Bom, então agora a gente vai deixar com a Samanta, né? Vou fazer a prece e a Samanta vai vir aqui fazer a palestra. Vamos lá? Vamos fechar os olhos, relaxar bem o corpo, pensar em Jesus, pedir a Ele que nos ilumine, agradecendo sempre esse momento, essa oportunidade
de ouvir palavras dignificantes que possam nos ajudar a refletir sobre nossos pensamentos, sobre nossas ações, sobre os nossos apegos, para que possamos colocar em prática as lições que Jesus veio nos trazer e que tão bem nos trouxe. Pedimos à espiritualidade amiga que nos abençoe, que abençoe a palestrante e que ela possa falar e atingir o coração de todos nós, tendo como inspiração a espiritualidade. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde, meio boa noite, né? A todos. Que Jesus nos envolva mais uma vez, a fim de que o nosso encontro seja de amor, de luz, de paz e de muito aprendizado. Boa tarde a quem nos acompanha aí em casa, com licença, para adentrar aí o seu lar. O tema que a gente vai conversar hoje, né, que eu trouxe para a gente conversar, é obediência e resignação. E eu já agradeço imensamente a oportunidade da casa e do convite, né, do trabalho. Desse trabalho de divulgação do Evangelho para a redenção da minha própria alma, que é a consciência que eu tenho. Então, muito obrigada por me darem a oportunidade de ouvir o aqui, né? O que eu tenho e preciso ouvir, mais oportunizado por vocês estarem aqui, né? Então, vamos lá. A gente vai falar de obediência e resignação. Esse conteúdo está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é no capítulo 9. E o título dele é Obediência e Resignação. Então, o tema central é resignação, mas não tem como a gente falar de resignação sem falar de obediência. Então, juntam-se esses dois temas. E eu estou mencionando aqui, para quando vocês chegarem em casa, aí pode dar uma olhadinha lá no Evangelho, faz às vezes algumas anotações, né? Para lembrar alguma coisinha que vocês acharem importante. Bom, então lá no Evangelho está escrito assim. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens a confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A gente confunde obediência e resignação no mundo atual como se fosse uma desvantagem, como se não fosse bom obedecer, como a gente não pode se conformar, né? Numa sociedade muito competitiva. Muitas vezes essas duas virtudes, né, não são valorizadas. A pessoa é fraca, ela é obediente porque ela é fraca, sabe? Ela obedece. Será que é isso? Jesus está dizendo, né? O Evangelho está dizendo outra coisa aqui pra gente. Ele diz assim, a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento de coração. Ambas são forças ativas porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Olha essa frase. A obediência e a resignação são fortes porque elas carregam o fardo das provas, das dificuldades, que a revolta não consegue carregar, né? Não é suficiente. E aí ele continua todo esse parágrafo, vou dar uma paradinha aqui para a gente ir conversando. Então vamos fazer a base primeiro para aí a gente poder criar um raciocínio lógico, né? Então qual que é a nossa base da nossa doutrina? Vou tentar passar rapidinho porque acredito que vocês já entendam desse passo, né? Mas nós acreditamos que o Espiritismo acredita que somos seres criados por Deus simples e ignorantes, então criados, advindos da divindade, simples e ignorantes, e que vamos progredindo e conquistando virtudes. E aí a gente entende, gente, uma vida só não dá para conquistar todas as virtudes, né, gente? A gente chega numa idade que a gente já tanta coisa que a gente queria ter feito, né? Eu lembro que na época do Covid eu me inscrevi um monte de curso para fazer online. Não fiz nem metade, porque eu achei que eu ia conseguir, né? É a mesma coisa a encarnação, quando a gente vê já passou 40 anos, 50 anos. Então a inteligência divina, né? Deus que é a inteligência suprema, sabe que uma vida é pouco. Diz, tudo bem, filho, vai lá e faz o que é possível nessa vida. E depois na outra você continua. E vamos assim, por isso que acreditamos no processo de reencarnação. Porque acreditamos que não é suficiente uma vida para chegar a essa perfeição. E Deus quer que chegamos pelos nossos próprios pés a essa perfeição. E a gente às vezes fica se perguntando, mas se Deus é todo poderoso, já podia ter feito eu arrumadinha, né, pronta, que dá um trabalho tentar ser perfeito, né? Ele já podia, já sabe tudo, já faz tudo. Mas que mérito teria, né? De chegarmos à perfeição por conta de outra pessoa. Não sei se vocês já
chegaram a fazer lição de casa, estudar com o filho, né? E é difícil, a gente tem que ter uma paciência, né? E aí o que acontece? A gente estuda, explica, fala e toma, lembra? Toma o questionário, não é assim? Faz tudo aquilo. E quando chega na hora, a gente vai fazer a prova por eles? A gente fica na torcida e eles vão e fazem a prova. Porque se a gente for, vai ser mérito de quem? Nossa. Há pouco tempo a gente teve as Olimpíadas, né? Não sei se vocês acompanharam, os jogos torceram, né? A gente torcia. E eu gosto muito de vôlei, né? Principalmente. E quando eu assisti o vôlei, tinha o técnico das brasileiras, né? Só faltava ele entrar, não é, gente, no campo. Ele ficava assim na linha. Uma hora esse homem vai pegar e vai fazer uma manchete, não é possível. Ele vai pegar a bola, né? Ele ficava ali, torcer, mas ele não entrava. Ele era o técnico delas. Ele já tinha ensinado o que elas tinham que fazer. Ali era com elas, né? Por mais que ele ficasse ali na beiradinha. E assim é a relação de Deus com a gente. A gente vai aprendendo em cada encarnação, mas ele diz, vai lá e faz, porque o dia que você for perfeito, é mérito teu. Eu não preciso disso, né? Então a gente vem nesse esforço contínuo de melhora e de melhora e de melhora. A gente às vezes trabalha assim, eu tenho muitos defeitos. E lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, o capítulo chama Virtudes e Vícios, que vai tratar, né, das características. Não fala virtudes e defeitos. O defeito é uma palavra que a gente acaba empregando bastante na doutrina, outros livros trazem também dentro da codificação. Mas a gente tem que entender esse defeito e esse vício para que a gente entenda esse processo. Se eu falei assim, olha, a gente veio de Deus, certo? Isso é algo, Deus é a criação, né, suprema, Ele nos criou. Se Ele é perfeito, bom, justo, amoroso, Ele não ia fazer nada errado, né? O que vem dele? Se eu tenho uma bananeira, vai nascer maçã, vai nascer banana dali, né? Só que aí a banana nasce pequenininha e ela vai. E assim é conosco. Se nós somos fruto divino, nós já somos perfeitos na nossa origem. E aí nós vamos desenvolvendo, né? Aristóteles fala que a gente tem o ato da perfeição em nós, a gente já nasce com ato, porque se nós somos filhos de Deus, já somos filho de peixe, peixinho é. Eu brinco e falo, filho de Deus, Deusinho é, que nós somos Deusinho que estamos crescendo, né? Então aí eu já tenho aquilo em potência. E eu vou evoluindo e experienciando para me transformar em ato, na perfeição, né? Dentro desse processo. Então a gente costuma dizer assim, quem tem defeito é liquidificador, máquina de lavar roupa, né? Mas tem defeito. Nós não temos defeitos, porque nós fomos criados por Deus. Nós temos vícios. O que são vícios? Não estou dizendo vício só álcool, droga, não é nesse sentido. Mas nós temos condutas que a gente veio fazendo há muito tempo, ou por orgulho, ou por vaidade, ou por ganância. Então a gente tem condutas que a gente vem fazendo reiteradamente, que se tornam vícios. E aí a gente precisa, né, nos desfazer desses vícios. Esse é o processo de evolução. Não é um processo de punição, não é um processo de ser a pior pessoa do mundo, não é isso. Nós temos que resgatar a divindade, né, em nós. Aí a gente vai entendendo quando Jesus fala assim, vós sois deuses. E a gente fala, ele estava elogiando a gente, estava dando um up na gente. Não estava. Ele estava falando sério, vós sois deuses, vocês são filhos de Deus, vocês são deuses, meu pessoal. Vocês podem fazer o que faço e muito mais, né, bebê? E a gente acha que era um elogio. Não, ele estava explicando. Vós sois deuses. Vocês estão num processo só de se livrar daquilo que não permite vocês serem deuses, né? A gente sabe, conta-se, né, que chegaram para Michelangelo, que as esculturas, nunca vi uma escultura de Michelangelo pessoalmente, né? Mas quem já viu diz que é de uma perfeição, parece que a estátua vai respirar, né? De tão perfeito. E diz que perguntaram para ele, mas como você pega aquele mármore e transforma nisso daqui? E ele dizia, mas é que quando eu olho o mármore, eu já vejo a estátua pronta. Eu só vou tirando dela o que impede ela de ser aquela perfeição. E aí a gente traz essa analogia. Deus, a gente é aquele mármore bruto, quadradão, né? Mas Deus já vê. Quando Deus, né, olhava a Maria de Magdala, ele já via a grande divulgadora do Evangelho. Quando ele olhou Zaqueu, ele já viu Dr. Bezerra de Menezes, ele via além. E esse é o convite nosso, né? A olhar o outro além, como Jesus nos vê, né? Toda a potência que ele traz e que um dia ele vai se transformar em ato. Então não temos defeitos, temos vícios e vamos nos desfazendo dele. Isso é importante que daqui a pouco a gente vai voltar nisso, tá? Eu trouxe 3 conceitos para a gente entender também, para a gente formular a nossa linha de raciocínio. Instinto, inteligência e paixão. Tá? Então vamos lá. O que é instinto? Aí eu trouxe a definição.
é a força oculta que solicita aos seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários. Então, quando eu falo de instinto, é involuntário, é espontâneo, tendo em vista a conservação deles. Não há reflexão, combinação, nem premeditação. Então, quando eu tenho um instinto, que a gente fala muito do instinto animal, né? É para ele se preservar. E eu brinco e digo assim, gente, já viram, tem umas reportagens naquele Animal Planet, naqueles canais, né? Aí mostra que o salmão sai lá do lugar que ele mora, vamos dizer assim, né? E aí ele vai até o lugar em que ele nasceu, ele sobe o rio na contramão, né? Naquela tentativa, e ele vai, e ele nunca esteve lá praticamente, né? Porque ele foi só, ele nasceu naquele pedaço, naquele espaço. Mas pensa no cérebro de um salmão, né? E ele volta ao mesmo lugar, ele chega. Eu brinco assim, gente, eu com o Waze não chego. Imagina o salmão chegando, e ele chega. Por conta de uma inteligência superior que o conduz, chamado instinto. Ele não pensa, eu acho que eu vou virar aqui, vou pegar ali, né? É instintivo, levando sempre a preservação daquele ser. E a gente também, dentro do nosso processo evolutivo, carregamos esse instinto para que a gente consiga viver. Mas ele não é pensado, não é refletido, nem nada. É espontâneo. Depois a gente tem a inteligência. A inteligência já são atos voluntários. Eu penso, eu vou refletir. Refletidos, combinados, e eles são mais atribuídos aí à alma da pessoa. Então eu uso da minha inteligência, eu leio aquela situação. E inteligência é ler entre linhas, né? Então eu interpreto aquilo que está acontecendo, consigo entender, refletir, tá, mas isso daqui, e aí eu tomo uma decisão. Então existe uma decisão, a diferença na decisão baseada no instinto e na inteligência? Total, né? Aqui é involuntário, é espontâneo, é porque eu quero me preservar a todo custo. E aqui na inteligência, eu penso, eu vou refletir, eu vou pensar nas consequências do que eu estou fazendo, e eu uso da inteligência. E tem as paixões. O que é a paixão, né? E aí a gente tem a definição. São as molas da alma no período inicial do seu desenvolvimento individual, né? Ela é individual. É aquilo que vai mover o ser a fazer algo. Vai dar aquela força, paixão por algo. E a gente tem muito isso, né? Eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu sou apaixonado por tal coisa, e aquilo nos dá uma força para superar os desafios para chegar ali. Mas Kardec vai perguntar, né, o Livro dos Espíritos, né, que é da nossa codificação, deixa eu achar aqui, 907. Kardec vai perguntar para os espíritos assim: o princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? Porque a gente vê muita coisa que a pessoa passa por cima, né? Estava cego de paixão. Então, peraí, isso aí é ruim. Kardec pergunta, é bom, é ruim? O que é a paixão? E os espíritos respondem, né? Ela é mal, a paixão? Não. A paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. É a paixão que vai mover a pessoa a se superar e a construir as grandes descobertas que a gente tem em todas as áreas, né? Foram pessoas apaixonadas por aquilo. Aí ele diz, o abuso a que ele se entrega é que causa o mal. É o abuso da paixão que vai ser o mal. Aí Kardec fica pensando, imagina ele pensando, né, que ele era questionador, estudioso, e aí ele lança uma próxima pergunta, ele diz assim, tá, mas como que eu vou definir esse limite em que ela deixa de ser boa para ser má? Porque ele ficou encafifado, dizendo, tudo bem, quando ela vira mal, mas quando? Como que eu vou saber esse limite? Aí os espíritos respondem, as paixões são como um cavalo, um corcel, um cavalo, que é útil quando governado e perigoso quando governa. Então ele vai dizer que, né, reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais governar, e quando resulta num prejuízo a qualquer para vós ou para outro. A hora que isso gerar um prejuízo para você, ou você está passando por cima de todo mundo, está fazendo todo mundo fazer suas vontades para você atingir a sua paixão, tem alguma coisa errada. Se você está desgastando o seu corpo físico, se você está ficando irritadiço, se você está errado, já está usando errada a paixão, já está indo para o mal. Ela está te governando, ela está dizendo quantas horas você vai dormir, ela está dizendo como você vai se relacionar com as pessoas. Não está certo. É você que pela sua inteligência vai dizer, agora é hora de parar, agora é hora de me relacionar com a minha família, eu não vou pisar em ninguém para chegar onde eu quero, usando a inteligência que a gente
certo? Então a paixão não é ruim, mas quando tem um abuso é que é o problema. Eu falei em obediência, né? Obediência e resignação. Obedecer é tão difícil, obedecer, né, gente? Vamos ver que o Evangelho fala de obedecer, né? Tem um capítulo que chama O Dever, que é muito legal pra gente ler. Ele diz assim, ó, na ordem dos sentimentos, o dever, a obediência, né, é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções dos interesses. Porque a gente diz, quem que eu preciso obedecer? Eu vou obedecer às minhas paixões desenfreadas e ao meu instinto? É isso que eu tenho que obedecer? Posso? Posso. Estou livre para, né? Mas devo? Então, quem que eu vou obedecer, né? E aí a gente tem aquela parte que Paulo fala, né? Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Porque a gente está obedecendo aos apelos errados, né? Estamos obedecendo às paixões. E muitas vezes a gente se pergunta assim, gente, por que pessoas boas fazem coisas ruins? E isso é uma verdade. Eu me decepcionei tanto com você. Não, você não se decepcionou comigo. Você se decepcionou com você por ter criado expectativa em relação à minha pessoa. Eu nunca te prometi que eu ia ser perfeito. Eu nunca te prometi nada, né? Você criou essa expectativa. Então, pessoas boas fazem coisas ruins. O Jung, que traz muita coisa dentro, que Joana de Ângeles usa na psicologia dela, né? No trabalho da psicologia dela, Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo, né? Ele traz o conceito da bipolaridade. Muito se aproxima a bipolaridade que a gente entende, né, dentro dos transtornos, se aproxima. E eles que todos somos bipolares. Agora a gente nem vai poder falar, fulano é bipolar. Nem vão poder, porque nós todos somos bipolares. O que ele vem dizer? Existe o mal e o bem dentro de nós. Ninguém ainda é 100% bom, nem 100% mal. Então a pessoa que a gente ama, que a gente admira, uma hora vai fazer algo com ela. Porque ela não é 100% boa só. Ela é bipolar, como todos nós somos. Então, nossos pais vão errar, nossos parceiros vão errar, nossos filhos vão errar, todos farão e cometerão erros por conta dessa estrutura bipolar que nós temos. Ele vai dizer que todos nós carregamos a luz e a sombra dentro de nós. E essa ideia de luz e sombra, ela já é difundida no consciente, né, numa questão coletiva, mas... Vocês lembram, tinha o Pato Donald, tinha um desenho do Pato Donald, que ele ia fazer alguma coisa e vinha um anjinho e um diabinho, vocês lembram? Só que cara tinha esse anjinho, esse diabinho? Que cara que eles tinham? Do próprio Pato Donald. Perceberam isso? Não era um anjinho, um diabinho diferente que via, era o rosto do próprio Pato Donald. Porque era ele conversando e lutando com ele mesmo, com as coisas boas e ruins que ele carregava. A gente tem mais modernamente o Hulk, né? O filme aí, e a ideia do Hulk, que o Hulk tá lá tranquilão, alguém faz uma coisa que ele não gosta, ele já, né? E se transforma no Hulk. E aí vem esqueci o nome dela, que é uma das personagens que acalma ele. Ela canta uma música, ela vai acalmando e ele deixa de ser o Hulk, né? Isso habita, tem também a literatura, né? Do médico e do monstro, né? Que ele vai se descobrindo. Então, essa ideia de que todos nós carregamos o bem e o mal dentro de nós, ela é real. E ela vem lá para a área da psicologia, da psiquiatria, dizer que essa bipolaridade. Então, naquele momento que você falhou, é que um lado seu falou mais alto. Mas você não é mau. Mas você também não é 100% bom. E isso em relação aos outros. Daí a resignação de aceitar cada um do jeito que cada um é. O que eu estou falando tem a ver com a resignação. Resignação é uma aceitação de uma determinada situação. Eu aceito. Veja bem que a gente precisa fazer uma diferença. Não estou dizendo aqui que você tem que aceitar os erros que as pessoas cometem. Não estou dizendo isso. O erro a gente vai dizer, olha, eu não gosto, não concordo com essa sua atitude. Aqui em casa eu não vou aceitar, não aceito no nosso relacionamento, mas eu dou todo o direito de você errar, porque eu também erro. Como nós vamos trabalhar essa questão? Porque você não é esse erro, você é muito maior que isso. Então, quando eu digo resignação de aceitar o outro, não é aceitar erros, coisas erradas, coisas que não sejam morais, não é isso que eu estou dizendo. É aceitar o outro como ele é e auxiliá-lo a transformar aquilo que ele está errando, porque estamos todos nesse processo
evolutivo. Então eu acolho o outro sem necessariamente, ou não devo acolher o erro. Eu acolho a pessoa e digo, eu te amo o suficiente para te dizer que isso que você está fazendo não é legal, me deixa triste. Eu aprendi que não é esse o caminho, né? Então é essa acolhida. E a gente vai escutar a batida de porta de filho quando a gente fizer isso, dizer para ele, eu te amo o suficiente para dizer, você não vai, porque lá não é um lugar para você. E a gente se torna os piores pais que existem, né? Mas é tranquilo, porque a gente ama o suficiente para dizer, a gente ama aquela criatura tanto e não precisa ser amado, porque a gente não veio para ser amado, a gente veio para amar. E a gente acolhe aquela criatura na dificuldade, como a gente gostaria de ser acolhido, e digo, vamos trabalhar isso, que não está legal, e se você for analisar também não vai ser legal para você essa atitude, esse ambiente, e a gente conversa, e vai se compondo na resignação, não dizendo, como é que eu vou ser feliz, Samanta, se minha mãe isso, se meu filho aquilo, eu tenho um filho que não... Aí eu trago uma notícia meio chocante que a gente sabe, ninguém encarnou para fazer a gente feliz. Ninguém veio com essa missão. Ninguém fala, deixa eu lá fazer a Samanta feliz. Essa vai ser minha missão da vida. Ninguém, infelizmente. Podiam ter feito uma equipe, reencarnar para me fazer feliz, eu achar ótimo. Mas não. Todos nós reencarnamos com que propósito? Lembra no começo? O de se melhorar. Se é para se melhorar, é porque veio com os negócios para trabalhar, que não é perfeito. E é tão difícil esse processo, né, de iluminar-se, de fazer-se luz, que Deus coloca a gente no ambiente familiar para que a gente consiga. Então, dentro daquele ambiente de amor, eu consigo enxergar aquele erro e auxiliar de uma forma que lá fora não vão ter a mesma paciência com esse ente querido nosso. Nós temos o amor suficiente, a resignação para pegá-lo, aceitá-lo, né, de forma resignada e dizer, agora a gente vai trabalhar isso. E nesse processo tem uma outra coisinha que eu quero trabalhar e a gente conta o que a gente quer trabalhar. Porque geralmente essa outra pessoa carrega uma característica que falta em nós. Não é assim? Os opostos se atraem. Meu filho é tão diferente de mim. É isso mesmo. Se ele fosse igual, não ia ter que vocês aprenderem junto, né? Se ele fosse um mini você, e aí? E a gente quer um mini nosso. Só que sabe o que acontece quando a gente quer um mini nosso e constrói um mini nosso? Quando a gente ouve ele falar igual a gente, assusta. Meu Deus. Uma vez vou contar aqui para você, está televisionando, vai ficar eternizado, mas não tem problema, né? Estou em evolução. Uma vez eu tinha uma dificuldade com uma pessoa e falava, puxa, mas ela de novo fez tal coisa, fez tal coisa, fez tal coisa. E contava lá na hora da janta e ficava brava, né? Aí um dia minha filha era pequenininha, aí eu falei assim, então aí hoje eu vou lá, vou falar com a fulana. Ela falou assim, mamãe, quem é aquela moça que a gente não gosta? E ela tinha virado uma pequena eu, que estava com raiva de uma pessoa que ela nem conhecia. Então a gente não vai transformar o outro em nós, porque é perigosíssimo. Nós temos que transformar aquele ser tão diferente de nós, na melhor versão que ele puder ter nessa vida. Com resignação, aceitando, e eu estou falando de um filho, mas pode ser uma mãe. Quantos de nós não viramos pais dos nossos pais, não é? Quantas vezes viramos pais daquele enteado amado que a vida nos traz? É com quem que a gente está convivendo em laços de convites de amor. São essas pessoas que a gente aceita com resignação a característica e auxilia no processo evolutivo, pedindo que seja uma troca, e você me auxilia no meu processo, mas com amor. Não assim, você isso, aquilo, estou falando isso porque eu te amo, viu? Mas não, você está falando isso que você quer desabafar, porque você se ama e não consegue ficar de boquinha fechada enquanto eu estou sofrendo. Você quer mostrar que você tinha razão, você se ama mais do que me ama. Então, o convite de Jesus é amarmos mais a criatura do que a nós mesmos. Pode parecer meio doido, mas é o convite. E o que é isso? É não se gostar, não se cuidar? Não. É dizer, ela vai bater a porta. Meu pai vai achar ruim. Fulano vai achar ruim porque eu vou falar que ele está bebendo além do que seria legal. E isso vai trazer consequências para ele. Ele vai ficar muito bravo comigo. Tudo bem. Eu não vim para ser amada para ele. Eu vim para amá-lo o suficiente. Porque um dia ele vai entender.
Mas lógico que eu não vou chegar, aí ó, tá bebendo. Eu chego, converso no momento propício, quando a pessoa não estiver alterada, com amor, com carinho, dando uma solução ou não, dizendo, eu não tenho solução para isso aqui que você está enfrentando, mas a gente vai junto achar um caminho. E dizer honestamente, porque quando a gente diz com amor, eu te amo o suficiente para ter essa conversa com você, o outro sente. Porque o amor, ele sai do nosso corpo e envolve aquele ser. E ele não tem como recusar ajuda. Ele vê honestidade. O que a gente não pode é fingir que quer ajudar para consertar os outros. Isso não é. Então eu aceito o outro com resignação. E aceito o desafio que eu estiver passando na vida também com resignação. Não é uma resignação assim, aceita e tudo bem, seja bonzinho, não reclama. Não. Eu acolho aquela situação que eu estou passando, olho para ela e digo, o que isso pode me fazer melhor? Porque se o meu objetivo aqui é melhorar, isso que está acontecendo tem que me fazer melhorar. Está na minha vida para me fazer melhorar. Então eu sou resignada, eu pego aquela situação e analiso ela e digo, o que eu posso melhorar? Essa visão dos problemas, ela muda a gente completamente. Quando olhamos os desafios, né? Olhamos o suposto problema como um desafio, como um convite. É um convite a trabalhar o meu orgulho? É um convite a trabalhar a minha vaidade? É um convite a trabalhar a minha paciência? Então, nesse processo, ele disse, vai domando os seus instintos e desenvolvendo a sua inteligência e as suas virtudes sucessivamente. E faça junto num núcleo de amor, seja esse a estrutura familiar ou um núcleo de amor que não necessariamente uma família, que seja aqui num núcleo onde a gente estuda, num outro grupo em que a gente esteja, é nesse local de amor que nós vamos ser convidados a exercitar a resignação, a aceitar o outro no processo evolutivo dele, como eu também estou, a aceitar aquela situação, mas, como eu disse, uma resignação ativa. O que eu vou fazer com isso? Eu vou desenvolver a paciência. O que eu vou fazer com aquilo? A gente ainda comentava numa outra palestra que eu dei, numa outra casa, né, sobre essa aceitar e desenvolver esse convite. Principalmente, por exemplo, quando a gente tem uma doença, né? A doença é um convite, desafio. Aí a gente, para quê? Muitas vezes para a gente trabalhar o nosso orgulho, eu não quero, não preciso de ajuda. Não precisa de ajuda. Aí a gente diz assim, é que eu não quero atrapalhar os outros. Mentira. Você não quer depender, porque aí vai ter que vir na tua casa, no horário que a pessoa pode, você vai ter que ir dar satisfação, e não quer. Eu não quero incomodar. Às vezes é sincero, não estou dizendo que é sempre assim. Mas procura na sua consciência, se é só não quero incomodar mesmo. Então vamos aceitando as situações, esse é o nosso convite. E sendo obedientes ao quê? A nossa inteligência e a moral do Cristo. E aí, se eu for obediente à moral do Cristo, eu vou desenvolver virtudes. Quem vai ser o único beneficiado em ser obediente? Eu. Né? É uma obediência às virtudes, ao amor, ao desenvolvimento das minhas virtudes. Uma obediência a Deus, não um temor. Uma obediência a Jesus, não como uma autoridade, mas como alguém que diz, faz esse caminho. Porque eu já passei e eu estou dizendo que dá certo. Vai por aqui. E ele já foi, voltou para explicar como que era o caminho, experienciou tudo. Ele disse, não. Sabe que nem o Waze manda? Vire a próxima direita. Seu Waze não sabe nada e a gente vai reto. E se mete em cada lugar, porque não obedeceu o Waze, né? E recalculando a rota. Então Jesus disse, perdoa, meu filho. Seja, né, pratique a resignação e perdoa. Entra aqui na rua do perdão. Eu entrar na rua do perdão? Jamais. E a gente passa reto. Aí diz assim, recalculando a rota. Aí a gente vai passar lá numa rosinha chamada erro. Nós vamos errar com alguém. Aí a gente vai virar numa rosinha chamada necessidade de perdão. Nós vamos sentir a necessidade de ser perdoados. E aí a gente volta para a rua do perdão. Quer dizer, agora eu estou sentindo na pele o que é receber, né? Ou o que é não ser perdoado. E aí a gente vai vivendo nesse processo. Então Jesus diz, vai por esse caminho. Seja obediente, meu filho. Seja resignado. Não porque você precisa me obedecer, mas porque você quer evoluir. Existe um mito chamado... Platão, né, desenvolveu um mito que chama o mito dos cavalos alados. Então ele conta assim,
que em determinada época da criação, né, existiam os homens e os deuses. E houve uma corrida para ali lá para o Olimpo, para os céus, né, Urus, né, os céus divinos. Então, a corrida eram com aquelas carruagens que tinham 2 cavalos, sabe? 2, como diz aqui no item da paixão. Então, eles todos, os deuses, os homens, subiram ali naquela carruagem, os 2 cavalos alados, com asas, né? Porque eles iam galgar o céu, e começou aquela corrida. Os deuses iam na frente, aqueles cavalos batiam as asas assim, sincronizadamente os 2 cavalos, e eles iam subindo. Os homens começaram ali também com as suas carruagens, e o cavalo, que era da inteligência, das virtudes, batia fervorosamente a asa. Mas o cavalo das paixões, dos desejos desenfreados, não queria acompanhar. Era vagaroso, e ele queria tender a voltar ali para a terra, que era mais confortável, ele queria mais sossego. E nesse processo, os cavalos começaram a desandar, enquanto os deuses iam, os homens começaram a se trombar, mas por um instante eles olharam assim e viram o céu divino, mas não chegaram, porque caíram na terra. E ele diz que desde então nós, homens, tentamos domar aquele cavalo das paixões, para um dia nos enfileirarmos e possamos subir. E o meu desejo para vocês é que vocês se coloquem na carruagem, domem as suas paixões e as suas tendências inferiores e subam muito alto e só parem quando contemplarem a face do Cristo. Muito obrigada pela atenção dos senhores e boa noite. Vamos para a nossa prece final. Pensando em Jesus, agradecendo pelas palavras da Samanta, que nos trouxe uma bela reflexão e que a gente possa, com sabedoria, que Jesus e a espiritualidade nos encaminhem, para que possamos ter sabedoria de discernir o que a gente pode mudar e aquilo que a gente tem que ser resiliente. Agradecemos por esse momento, pedimos a Jesus que nos acompanhe, nos abençoe, levando paz para essa semana, muito amor, paz para esse planeta que anda tão necessitado, que haja menos tensão entre as nações, que haja mais amor. Pedimos também pela vida do nosso querido amigo Estevão, que hoje faz aniversário, que ele seja abençoado por Deus e ilumine sempre os seus caminhos. Que todos possam chegar em suas casas e levarem essas bênçãos para suas famílias. Que assim seja, graças a Deus.